Muito bom dia, agronegócio! Segunda-feira, dia 1º de novembro de 2021, data importantíssima para o nosso time aqui do Notícias Agrícolas, já que a gente começa a dividir com você hoje esta nova casa, este novo espaço, este novo ciclo, todas estas novas energias, tudo muito focado em você que está do lado de lá. Você que está aí recebendo as nossas informações, a gente está aqui, né, naturalmente, nos últimos ajustes, em alguns improvisos, porque estamos aqui começando, então, nesta nova casa, e você é nosso convidado, ó, em primeira mão para conhecer os novos estúdios do Notícias Agrícolas. Este é o nosso estúdio temporário do Bom Dia Agro, viu? Porque depois ainda vamos para um outro estúdio, para a gente fazer essa nossa conversa matinal, essa nossa abertura de mercado, que eu já volto a lembrar. A Cochupé veio conosco para essa nova casa também e a Cochupé patrocina, né, traz esse apoio ao nosso Bom Dia Agronegócio. Então, não se esqueça de, depois da nossa conversa, seguir este perfil no Instagram, @Cooperativa Cochupé, vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Nessa nova casa, senhores, a partir das 8 horas da manhã, tá? Pra gente dar sequência, então, à nossa programação por aqui. Conecta o seu Instagram, o seu YouTube, por onde você nos acompanha, para ficar de olho. Então, 8 horas, a gente vai estar aqui juntos a partir desta segunda-feira. Fechado? Não se esqueçam também que Letícia Guimarães está conosco aqui, agora bem mais pertinho, aqui do lado na nossa redação, e está ali acompanhando as perguntas que vocês nos fazem, as dúvidas que vocês nos mandam, e eu vou respondendo tudo ao longo aqui da nossa conversa, da nossa abertura de mercado, tá certo? Fiquem à vontade, então, para conhecer o novo Notícias Agrícolas, a nossa nova casa, e a gente vai fazer como sempre fazemos, dando uma rodada ali pelos preços, e vamos falar de arroz, hein, porque ontem foi Dia Internacional do Arroz, quero trazer aqui algumas informações, mas já já a gente fala sobre isso. Bom, na Bolsa de Chicago temos baixa para soja, mas milho e trigo trabalhando em alta. Quem lidera os ganhos hoje, inclusive, é o trigo, tem alta de 1,3%. O café sobe, o açúcar sobe, o algodão também. E na Bolsa de Nova York, quem se destaca é o algodão, com quase 3% de alta nesta manhã de segunda-feira. O petróleo também em alta, o WTI sobe 0,55%. Vamos dar uma olhadinha no Brent também, que é principal referência para a Petrobras e principal referência para o cenário global de oferta e demanda. O Brent sobe agora 0,86% para se aproximar novamente dos $85 por barril. $84,44 é a cotação da hora, tá? Olhando um pouquinho para as demais commodities, né? Deixa eu abrir aqui a nossa tela das demais commodities, que não as agrícolas, né? Vamos dar uma olhadinha nelas aqui também e vamos saber como é que tá o mundo. Fato é que nessa segunda-feira a gente parece começar, né, a semana com um pouco mais de tranquilidade. Antes da gente conferir ali as nossas commodities que não são agrícolas, vamos dar uma olhadinha também como é que ficaram os mercados agrícolas lá na Ásia, né, na Bolsa de Dalian, com informações levantadas pela Agriinvest Commodities. Olha só, Bolsa de Dalian, farelo de soja em queda, óleo de soja em alta, milho em alta, suíno em queda, 6,5% de baixa no suíno. Nós temos vindo falando aqui sobre as condições aí do mercado de suínos na China. A suinocultura não está nos seus melhores momentos, embora as margens de esmagamento estejam melhorando lá para os chineses, ela está muito mais atribuída ao mercado de derivados, em especial ao mercado de óleos vegetais, e muito menos à suinocultura. Então esse é um ponto que a gente também vai acompanhar nos próximos dias, como o mercado de suínos vai se comportar para os chineses, tá? O dólar index hoje sobe um pouquinho, tá, senhores? O minério de ferro na Bolsa de Dalian caiu 5% nesta segunda-feira. Segue a intervenção do governo, segue alguma preocupação com a demanda, segue a preocupação com o setor da construção civil, e a gente tem que monitorar essa condição também. Então vamos dar uma olhadinha nas demais commodities, como eu falei. O gás natural cai 1,5%, o ouro sobe um pouquinho, mas próximo da estabilidade, 0,05% de alta. A prata
cai 0,21%, o cobre 0,25% e hoje é um dia, portanto, de alta para as agrícolas, nem tantos ganhos para as commodities metálicas. As energéticas, destaque para o petróleo, o gás natural é a exceção, cai 1,5%. Bom, vamos começar pela soja, né, senhores? Na última semana, o que nós vimos foi ali a soja terminando seus negócios com algumas altas e no acumulado da semana registrando aí um ganho importante de pouco mais de 1%. No mês de outubro, por outro lado, fechou o mês, de fato, com uma baixa considerável. Então, quais são os fatores que o mercado da soja está observando neste momento? Nada de novo, viu, senhoras e senhores? Colheita americana sendo concluída, hoje às 17 horas, horário de Brasília, temos a atualização dos dados de quanto já foi colhido de área lá nos Estados Unidos, soja e milho, tá? Então, atenção a esses números, 17 horas, horário de Brasília, certo? O plantio brasileiro, já começam a chegar esses dados, né? De quanto plantamos aí nos últimos dias, qual foi o avanço dos nossos trabalhos de campo, que sabemos, a safra brasileira vem registrando neste momento, nesta safra, nessa temporada, o seu ritmo mais acelerado da história para o nosso plantio. Então a gente tem um bom start, agora a gente naturalmente precisa ver o que vai acontecer, né, no desenvolvimento da nossa safra. Então a safra da América do Sul também tem um espaço grande agora no radar dos traders, né, tem um espaço grande ali para ser monitorado e todo esse desenvolvimento, tá? Neste momento, alguma sensação de pressão por conta desse bom plantio e das perspectivas que, pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é uma safra cheia, uma safra robusta, né? A gente está falando de 144 milhões de toneladas sendo esperadas pelo Departamento Americano de Agricultura. Então a gente está falando de uma safrona, né, de soja que deve chegar aqui do Brasil. Em contrapartida, senhores, atenção e muita atenção à Argentina. Por quê, Carla Mendes? Na última sexta-feira, a gente deu uma notícia aqui que, inclusive, deu uma repercussão muito legal. A gente teve uma boa audiência mostrando justamente essa projeção de termos aí a menor área de soja em 15 anos cultivada lá na Argentina, focada na sojicultura. Essa projeção é da Associação da Cadeia de Soja da Argentina. Numa entrevista aqui, o senhor Luiz Zubizarreta, que é presidente da AgSoja, é uma espécie de AproSoja pra gente, né? Deu a um portal local trazendo essas projeções. Eu uni ali essas projeções, né, para esta safra e para as próximas com como veio caminhando a safra argentina nos últimos 20 anos, a safra da América do Sul, e o que a gente pôde perceber, um estudo da Bolsa de Comércio de Rosário, o que a gente pôde perceber? Que nos últimos 6 anos, principalmente, a cultura de soja na Argentina, a sojicultura argentina se estagnou, né? E a gente está falando dos maiores exportadores globais de farelo e óleo de soja. Então, a Argentina tem uma importância fundamental neste complexo global desta oleaginosa especificamente, ainda mais no momento onde a gente está falando numa contínua alta dos preços dos óleos vegetais de todas as origens, e a Argentina, portanto, tem este papel importantíssimo, fundamental neste quadro. E a gente vai ter que ficar atento, portanto, às notícias que chegam da Argentina. Mais do que isso, é um ano de laninha, não se esqueça, vem sendo confirmado pelos institutos de meteorologia já há um tempo, esse laninha que está previsto aí aqui para o nosso verão na América do Sul. O que isso quer dizer, Carla Mendes? Principalmente o sul do Brasil e a Argentina devem ter volumes menores de chuvas nos próximos meses, principalmente o Rio Grande do Sul e a Argentina, segundo as previsões que nos aparecem por hora, segundo as previsões que nos mostram ali as condições para esses próximos meses, né? Essas previsões alongadas. Então, essa possibilidade da Argentina sofrer com laninha também está no radar do mercado, senhoras e senhores. Então, atenção a isso, também vai ser bastante importante.
Mais do que isso, estamos com uma nova semana começando, é o penúltimo mês do ano, como é que vai ficar a demanda chinesa, senhoras e senhores? A isso sim também se tem muita atenção. Como é que as compras vão acontecer, como é que não vão, o que vai, né? Como é que vai se dar toda essa condição aí para a demanda chinesa. Então, este é um outro ponto que complementa ali o mercado de fundamentos. De outro lado, o que a gente, fora o comportamento dos óleos vegetais, do farelo de soja e tudo mais, vamos abrir aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês agora como é que estão os preços aí, os futuros do farelo e do óleo. Vamos ver se eu abro aqui, a gente consegue ver em tempo real. É aquilo, né, senhores? Quando a gente quer ver mesmo, é que não abre. Abriu. Quem manda aqui somos nós, não é verdade? Bom, os óleos vegetais têm uma pequena alta de o óleo de soja, 0,07%. Já o farelo cai 0,7%, quase 1% de queda. Então, atenção ao farelo, atenção ao óleo, tá? Então, essas são as informações do mercado da soja. Naturalmente, a gente vai ver as influências do financeiro, as influências do petróleo, a movimentação do dólar index, a movimentação do dólar frente ao real, uma vez que, a partir do momento que a nossa moeda se desvaloriza, a gente tem a valorização, a gente tem uma competitividade maior, né? Com a soja dos americanos. E não se esqueçam, a China está vindo comprar soja aqui no Brasil, tem vindo nos últimos dias comprar soja aqui no nosso mercado para atender o seu embarque em novembro, tá? Isso é bem pouco usual para este período do ano. Vamos entender também ao longo dos dias por que isso está acontecendo e se esse movimento vai ter sequência aí nesses próximos dias. Fechado? Bom, então este é o mercado da soja e são a esses fatores que a gente tem que ter atenção neste momento. Mais do que isso, a gente tem nesse início de semana alguns pontos importantes também que tem que ser acompanhados no paralelo. A gente está falando de COP26, né, tendo começado no sábado, as discussões sobre as mudanças climáticas, matrizes energéticas, as metas dos países, né, e elas estão muito ligadas a sempre buscar cada vez mais energias limpas, fontes renováveis de energia, e isso inclui os biocombustíveis. Na semana passada, os preços do milho deram uma boa puxada no meio da semana, chegaram em uma só sessão na Bolsa de Chicago, chegaram a subir 3% diante dos dados sobre a produção de etanol nos Estados Unidos e os baixos estoques. E há um estímulo muito forte à produção de biocombustíveis e o mercado de etanol nos Estados Unidos, neste momento, etanol de milho, está num excelente momento. A puxada nos preços do petróleo, ela puxa os preços da gasolina, naturalmente, e na consequência vem uma puxada no etanol. Não se esqueçam, 1/3 da produção americana de milho voltada à produção de etanol. E é um bom momento de margens e tudo mais, então atenção a este mercado de biocombustíveis e as discussões que paralelamente nós vamos ver acontecer em 2 semanas de evento na COP26. Lembrando também que a gente vai ter um reflexo disso para o setor sucroenergético, né, o mercado de etanol, de cana-de-açúcar, o Renova Bio, todos esses programas que englobam os biocombustíveis estão muito em voga nesses próximos 15 dias, nessas 2 semanas, portanto, de COP26. Vamos dar uma olhadinha como é que estão os preços do milho hoje? Boa parte das altas que o milho está registrando, que são pequenas, elas vêm dos ganhos do trigo, que são mais expressivos, né? Então a gente está falando de contrato dezembro para o milho com $5,69 por bushel, o março 5,77, o maio 5,80, o julho 5,80 também, altas que variam de 1 a 1,5 ponto. No trigo, dezembro 7,82, março 7,94, maio $7,97, o julho $7,83. As altas no trigo variam de 7,75 a 9,75. Então, atenção a essas informações do mercado de milho, tá? Biocombustíveis em voga. Naturalmente, atenção também à colheita norte-americana, que vem se desenvolvendo, está um pouquinho abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, mas está dentro da média dos últimos 5 anos. Então, também vai se concluindo bem a nova safra norte-americana, tá? De milho. E é
uma safra saudável, uma safra cheia, não é uma safra recorde, mas uma safra cheia. Aqui no Brasil, a gente também está observando alguns fatores. Que fatores são esses? A gente está olhando para as nossas exportações, alguns novos negócios melhorando nos últimos dias. Por quê? Porque a paridade de exportação ficou um pouquinho mais equilibrada diante da alta muito forte do dólar, né? Então, alguns novos negócios saíram para exportação, mas boa parte dos volumes que seriam destinados ao mercado externo foram redirecionados para o nosso mercado aqui no Brasil. Então, esse é um ponto importante do mercado de milho nacional, né? A gente está falando de mercado brasileiro de milho. E temos que acompanhar, portanto, esse quadro, né? Temos que acompanhar essa situação. Mais do que isso, a chegada, né, do milho importado aqui no Brasil também tem o seu peso, e a questão cambial, né? E como vão ficar os comportamentos de compradores e vendedores? Agora, os vendedores têm um pouco mais de interesse em vender porque não querem amargar preços um pouquinho mais baixos lá na frente, já que há uma tendência de baixa, segundo os analistas e consultores de mercado, meio que pré-estabelecida aí para o milho. De fato, os preços nos últimos dias têm dado uma boa acomodada. De outro lado, a gente vê os compradores nesse momento um pouco mais retraídos, de fato, porque sabem desses fundamentos do mercado, sabem dessas condições, né? Então, a gente tá ali de olho, tá? Nessas informações todas, vamos acompanhar o mercado de milho aí ao longo dessa semana. Para o mercado de trigo, falei que a gente tinha alguns fatores adicionais, né? E o primeiro deles, depois de termos tido problemas aí de perda nas safras em países importantes de produção como Rússia, países do leste europeu, Canadá, em função de adversidades climáticas, a gente pode ter a continuidade de uma oferta ainda restrita de milho, porque o leste europeu pode diminuir a sua área, né, para a próxima temporada, justamente em função desse momento. Então, tá aí preocupado com o que aconteceu. Então, né, vamos ver como é que vai ficar esse mercado de trigo. O fato é que hoje ele sobe e ajuda a dar espaço, inclusive, para os preços não só do milho, mas também para os preços da soja, tá bem? 8h30 pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores. Vamos passar aqui pelos nossos comentários, ver se a gente tem algumas perguntas. Pessoal nos mandando bom dia aqui no YouTube. A Creuza, o Felisberto, o Gabriel e o Minoro. Bom dia, turma. Bom dia, Carla. Bom dia, senhores que estão nos acompanhando pelo YouTube. Obrigada pela audiência. O Jair faz uma pergunta aqui, ó. Bom dia, o preço da arroba do boi caiu. Por que não chega ao consumidor final? JB de São Paulo, é o Jair Barbosa conversando conosco. Olha só, JB, vamos chegar ali, tá? E a Vânia Leite também nos mandando bom dia nesta manhã de segunda-feira. Vamos passar aqui pelos nossos comentários rapidamente no YouTube, no Instagram, né? Pra gente ver se consegue também, se eu perdi alguma pergunta. Olha, o Samuca sempre muito carinhoso, né? Bom dia bom e perfeito dia, gloriosas Carla e Lete. Bom dia, redação. Bom dia, Samuca. E a Letícia já aqui dando um chama, né? Quem é vivo sempre aparece. Maravilhosa Letícia. Que a Letícia, além de ser nossa jornalista que acompanha, é a nossa RP, né? Ela já vai dando um bom dia, vai perguntando se você quer um cafezinho, quer um negócio, quer fazer uma pergunta, quer mandar de onde você tá falando. Inclusive, mande de onde você tá falando, viu? Mande sua cidade, seu estado, mande se tá chovendo, se tá faltando chuva, se tá plantando, se tem replantio. Manda pra gente que a gente quer saber o que tá acontecendo aí na tua tela, tá? O Samuca deu aqui, ó. O template tá tapando o número. Vamos ficar de olho, hein? Já passado isso, então, pra nossa equipe técnica. Certo? O Jefferson, bom dia. Eu sou o Jefferson Ferreira da Bahia. Sou técnico agrícola. Estou sempre acompanhando. Obrigada, Jefferson. O Magdo Seguros, que frio é esse? Esse tricô é bem quentinho. Magdo, é o seguinte, um pouco é frio, um pouco é garoa, né? Porque não só São Paulo, capital, é a terra da garoa, como aqui no interior, Campinas, Valinhos. Agora a gente tá em Valinhos, viu, senhoras e senhores? Não é mais Campinas a sede do NA, agora é Valinhos, mas do ladinho, né? E aqui é um pouquinho mais gelado, né? E aí tem um ar-condicionado aqui, ô Magdo. Então a gente já tem que vir com um tricô quentinho. Você vai na redação, a galera já tá mais tranquila, viu? Isso é mais, mesmo porque eu sou uma dentro de mim, Magdo, habita uma velhinha
de 85 anos, que é friorenta. Bom dia, Joaquim, filho, aqui de Tamboril, no Ceará. Obrigada pela audiência. Eu nem vou ler esse comentário aqui do Samuca para não parecer meio chata, mas ele falou aqui que essa tal de Carla Mendes é a melhor âncora do Brasil. Não é verdade, mas a gente vai levar essa, tá bom? Obrigada, Samuca. Vamos lá. Dona Eliana, olha lá, mandando bom dia já para ela também. Sucesso para vocês. Muito obrigada, viu, mãe? Você que tá aí me acompanhando. Bom, seguimos por aqui. Comentem aqui de onde vocês acompanham essa live. A Letícia já mandando essa braba pra vocês, hein? Bela Vista de Goiás sempre presente. O Erickson também tá nos acompanhando. Ó, o Samuca já tá mandando um salve aqui pro Erickson também, um dos nossos editores. O Demas conosco, um ótimo dia a todos. Obrigada, gente, pela companhia, obrigada pelo carinho, pela gentileza de vocês conosco, tá? Vamos seguir aqui com os nossos mercados. De onde vem o milho importado, nos pergunta o Gabriel. Olha, a gente tem algumas origens aí, Gabriel, mas veio o milho da Argentina, veio algum milho dos Estados Unidos, veio o milho da Ucrânia, mas porque o que aconteceu, né? A gente não pode esquecer que a gente teve a TEC zerada para milho de fora do Mercosul, né? Então isso deu alternativa aí para os compradores. A gente tem algumas origens. Hoje, inclusive, a SECEX, não, hoje é dia 1º? Hoje é dia 1º, então é para sair os dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, do nosso fechamento do mês de outubro. Diante disso, vou até abrir aqui a nossa agenda para ver se confere o que eu estou dizendo, viu? A gente tem essa condição de ter os dados ali de outubro. E aí a gente tem da onde a gente importou esse milho. Vou pedir para o Guilherme incluir esse dado na notícia das importações. Mais do que isso, vocês podem, se quiserem, é um site aberto, tá? O site da Comexstat. Eu vou deixar aqui nos comentários, tá? Vocês podem procurar esse site, é um site do Ministério da Economia, né, do Ministério da Infraestrutura, na verdade, e ali tem os dados todos abertos do nosso comércio exterior, exportação e importação. Qual o objetivo? Né, ter transparência. Então ali tem a porcentagem, o que veio da onde, quanto veio da onde e o que nós mandamos, tanto para lá, tanto para cá, é um dado muito completo, tá? Vale a pena checar os dados da Comexstat, tá? O Arthur Carnielli me pergunta qual o preço do café Conilon hoje, a gente já chega lá. Senador Amaral, sul de Minas, obrigada. Joviânia, Goiás, bom dia, diesel em Pelotas, 5,25, segurem as perucas, né, senhores? Porque os preços dos combustíveis seguem muito elevados, hoje o petróleo abriu em alta, vamos ver. Sim, ó, Carlinha, já temos perguntas, enviei para o seu WhatsApp, vamos lá. Vamos abrir aqui as nossas perguntas. Bom dia, você acha que a arroba do boi volta a bater nos R$300? Me pergunta o Leonardo Costa. Vamos tentar. Palmas, Tocantins, Primavera do Leste, Mato Grosso, Campestre, Minas Gerais, São Paulo, capital, Cuiabá, MT, ligado na audiência, Pinhal da Serra, no Rio Grande do Sul. O pessoal da Nelore Mucuri, devido aos altos custos dos insumos, grande parte da pecuária de recria e terminação deixaram de suplementar os rebanhos. Portanto, deve existir uma lacuna de animais terminados a médio e longo prazo? Excelente pergunta, a gente vai chegar lá, tá? Pois o rebanho terminado a pasto não é o suficiente para suprir. É verdade. Bom, vamos fazer o seguinte, falamos de soja, falamos de milho, vamos partir para o mercado do boi? Na sequência a gente fala um pouquinho do mercado do café? Vamos lá. Bom, senhoras, a primeira pergunta foi essa, né? Deixa eu abrir aqui o meu WhatsApp com a Letícia. Bom dia, você acha que a arroba do boi volta a bater os R$300? Pois é, não acredito. Né? Nesse curto prazo, pelo menos para terminar 2021, não acredito. O que precisa acontecer para a gente voltar a bater os R$300? E não sou eu que não acredito, tá? Eu estou reportando para vocês o que nos dizem os analistas e consultores de mercado que conversam com Notícias Agrícolas todos os dias, né? Justamente nós temos uma ausência da China que nos últimos 2 anos e meio, quase 3 anos, vinha sendo o nosso principal comprador externo. A nossa demanda no mercado doméstico, ela tá caminhando meio emperrada, né? Por mais que chegaram os pagamentos dos auxílios emergenciais, a gente tem, né, essas condições ligeiramente melhores, a flexibilização das medidas
pós-picos mais graves da pandemia, então os serviços públicos, né, os espaços públicos voltaram a acontecer, os restaurantes voltaram a poder operar com a sua capacidade total em boa parte do Brasil, em quase todo o Brasil, né? Então isso tudo vai ajudar a melhorar a demanda interna por carne bovina. Mas a gente precisaria da China para ver os preços engatarem num movimento mais consistente de alta. Mais do que isso, a gente precisa entender que parte dessas baixas, ou a maior parte dessa pressão, ela veio justamente dessa retirada da China, né, dessa saída da China do nosso mercado, das nossas compras. Então, diante disso, a gente vai ter essa situação preocupante que a gente já observa há alguns meses, né? Esse embargo já não se justifica mais, eu já falei isso mais de uma vez aqui, tudo está resolvido, mas os chineses agora estão fazendo um jogo comercial, pelo que me parece, né? E puxo para isso já a resposta aqui para o Du Esponcheado. O que a gente tem de informação sobre o mercado de bezerro, né? O mercado de reposição de uma forma geral. Todos ainda em sólidos patamares de alta e sem espaço para grandes baixas. Então a pressão na arroba do boi gordo veio forte, severa, caiu de uma vez o preço, né? E vem acumulando baixas. Na reposição, isso não acontece, inclusive a relação de troca para o pecuarista com animais de reposição é a pior da história, segundo informações do CPEA, tá? Então, muita atenção, porque de fato o mercado da reposição vai dar trabalho para o produtor brasileiro, para o pecuarista brasileiro. E dessa forma, também a gente vai puxar a pergunta do perfil Nelore Mucuri. Devido aos altos custos de insumos, grande parte da pecuária de recria e terminação deixaram de suplementar os rebanhos. Portanto, deve existir uma lacuna de animais terminados a médio e longo prazo? Pode acontecer, né? Quando a gente teve aquela crise lá em 2018, a gente teve que tomar algumas medidas, a pecuária brasileira teve que tomar algumas medidas que a gente veio sentir depois, né? A falta de animais terminados. Pode ser que por conta disso a gente tenha uma situação semelhante. Vou fazer o quê? Time do Nelore Mucuri. Vou levar essa pergunta para os nossos especialistas e entre 11h30 e meio-dia, Alexander Horta assume esta bancada aqui para responder as perguntas todas sobre mercado de boi gordo, tá? Então, o fato é que a gente começa mais uma semana com preços pressionados, com apreensão no mercado da pecuária, porque a gente tem essa ausência da China ainda e porque as nossas carnes, o preço das carnes aqui no Brasil estão sentindo forte. Aí a gente recebeu uma pergunta também de por que não chega até o consumidor final. Aí tem uma série de fatores, né? O repasse ele nunca acontece no mesmo ritmo e na mesma proporção. Mais do que isso, os custos logísticos estão elevadíssimos, né? Então, os custos de produção ainda estão muito altos e os custos elevados logísticos, principalmente por conta do valor dos combustíveis, então os fretes estão caros, isso ajuda a manter essa condição dos preços ainda, esse repasse não acontecer da mesma forma para o consumidor final. Naturalmente que a gente tem que ouvir também especialistas sobre isso para complementar melhor essa pergunta, mas vamos trabalhar com isso na mente, tá? E vamos passar, como eu falei, essa pergunta aí para quem entende mais, tá? Entre 11h30 e meio-dia, conecta aqui no nosso noticiasagricolas.com.br ou pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Tem informações quentinhas para vocês, então, sobre o mercado de boi gordo, tá? Vamos ver o que nos diz a Scott Consultoria nessa manhã de hoje, senhoras e senhores. Vamos abrir aqui as primeiras informações da Scott. Mercado do boi gordo segue pressionada. Agora temos a oferta mais confortável de boiadas de confinamento, o que ajuda a manter essa pressão sobre o boi, né? Então a gente vai precisar entender, os negócios estão abrindo agora também para o nosso boi gordo, né? Então precisamos ver ali como é que as coisas vão caminhar, tá? Às 9 horas, horário de Brasília, abre o nosso mercado futuro, aí vocês vão conseguir entender mais ou menos a direção que os nossos preços vão tomar por aqui, tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha agora, senhoras e senhores, nos mercados de café, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos preços da Bolsa de Nova York. Pro Arábica, o dezembro vale 200 cents. 2 dólares e 4 cents mais 30 por libra peso, alta de 0,17%. O março, 2 dólares e 6 mais 90, alta de 0,12% também. O maio, estável nos 2 dólares e 2 mais 20 por libra peso, como eu falei, estável. O julho, 2 dólares e 7 mais 10, alta de 0,5% nesta manhã
baixa de 0,5% nesta manhã de segunda-feira. Senhoras e senhores, quando a gente olha para o mercado de café, também não há grandes novidades que mudem aí o cenário para a cafeicultura quando a gente fala de preços, tá? A gente está falando de um momento onde a preocupação com a oferta é tão grande que os especialistas afirmam que chances para boa safra no Brasil somente em 2024. A florada generalizada não vingou, tá, aqui no Brasil. A gente fez essa entrevista na semana passada, a Virgínia trouxe esse levantamento aí com a Fundação Pro Café, que está muito preocupada com a nossa oferta da próxima safra, quiçá da seguinte. Parque cafeiro extremamente fragilizado e o mercado, portanto, internacional, dada a importância do Brasil, dado o protagonismo do Brasil na cafeicultura global, ele nos traz, portanto, essa apreensão, certo? Então, foco na oferta, que não é só um problema no Brasil, a gente tem problema em todos os originadores de café, os fornecedores globais de café, por conta de clima e por conta de outros problemas, principalmente ao lado do clima, talvez uma preocupação tão grande quanto as perdas, né, de oferta, a quebra de oferta por conta da questão climática, está a preocupação logística que vem sendo adiantada, desde 2020, tá? Inclusive por representantes da Cochupé já traziam essa preocupação. Então, atenção total, tá, senhores? Porque a gente vai ter que acompanhar isso muito de perto. Então, a cafeicultura, ou o mercado de café, melhor dizendo, tem uma base de fundamentos altistas bastante consistente e vai sentindo os efeitos marginais. Dólar index, mercado financeiro, mercado de outras commodities, como o petróleo, por exemplo. Então, atenção a tudo isso, tá? Atenção, porque realmente a volatilidade ainda vai ser grande, a volatilidade vai ser intensa e a gente vai ter que acompanhar como as coisas vão se dar e como é que o mercado vai reagir. Recentemente, os analistas falaram, não achamos que está muito distante a possibilidade da gente ter $3 por libra-peso batendo a Bolsa de Nova York. Pode acontecer? Tudo pode acontecer. Dá para ir andando daqui até a Bahia? Dá. Você vai? Vai depender das condições que você vai ter para isso. Então, a gente vai ter que monitorar, tá? Tudo dá. Precisa a gente saber como o mercado vai reagir, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, tem gente conversando conosco no YouTube. Bom dia, Carla. Chovendo aqui em Jaguariúna. Tá pertinho, hein, José Raimundo? Tá chovendo aqui, tá chovendo aí também. Rafael Lima. Bom dia, Carla Mendes e equipe NA. Em Jataí, Goiás, como todo o sudoeste goiano, registro de boas chuvas no final de semana e plantio da soja por aqui segue em passos largos. Que coisa boa, né? Boa safra para vocês, né? Que tenha uma super safra e realmente haja toda a recuperação que vocês sentiram aí com as perdas do milho safrinha, que eu sei que foram bastante graves. O seu Geucimar Loss nos mandando bom dia, senhores. Obrigada pela companhia, pela audiência, vamos juntos. E o valor do leite, tem chance de melhora? Me pergunta a Águida. Olha só, Águida, os preços do leite, eles vêm subindo, né? Durante todo o ano vieram aí numa trajetória de alta. No entanto, o que te deixa mais preocupada? O que aperta a margem? Você não sente essa melhora nos preços do leite? Os custos de produção, né? Ainda muito elevados, ainda muito altos. Então, vamos ter atenção a isso. Os preços, como eu falei, vêm nessa escalada, né? A média Brasil pagar ao produtor supera os R$2 por litro, mas há essa preocupação. Vou até puxar aqui a cotação do CPEA para te falar exatamente o último preço, tá? Lembrando que a média mensal a média do preço do leite é mensal, tá? A gente tem essas atualizações todo mês, tá? Então, a gente tem uma variação de 2,15, como é o caso da Bahia, por exemplo, que no último mês teve alta de 4%, tá, Águida e amigos? Até 2 e, tô procurando aqui a média mais alta, até 2,41, que é o caso de Minas Gerais. Aqui a gente tem os preços nas principais bacias leiteiras, mas tem praticamente todos os estados aqui, e a gente tem então os preços do litro, que no último mês tiveram altas de 0,23% a 4,14%, a depender aí da região. Então a gente está falando da Bahia com 2,15, é o menorzinho agora, mas que teve a maior alta no último mês.
até 2,42, que é o caso de Minas, com uma alta de 0,73%, certo? Bom, seguimos aqui com as nossas informações e vamos dar uma olhadinha. Olha só, a Letícia complementou. Agda, começamos a ter essa tendência de queda agora com uma maior captação e a demanda que está um pouco mais lenta, tá? Então, atenção a estes números. Bom, senhoras e senhores, 8 horas, 47 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos dar uma passadinha aqui nas nossas notícias, ver o que já é notícia nesta manhã de segunda-feira no Notícias Agrícolas? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeira coisa, temos a nossa agenda, entra todos os dias para você, às 7h30 em ponto, tá? E hoje nós temos aqui, ó, meio-dia, relatório de embarques semanais do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Às 16 horas, o USDA vai trazer alguns relatórios importantes como algodão, gorduras e óleos, moagem de farinha e esmagamento de grãos. A gente não costuma dar esses dados aqui traduzidos, mas o site do USDA, assim como já trouxe aqui alguns outros sites governamentais, é um site muito intuitivo. Se você precisa desses dados, ó, usda.gov, tá? Simplão de usar, tranquilão, tá? Tomate pelo CPEA, preços se sustentam em patamares altos. Batata pelo CPEA, apesar da queda, preços continuam em elevados patamares no atacado. Mandioca, com expectativa de alta nos preços, produtores adiam novos negócios. Açúcar inicia a semana com altas de mais de 1% em Nova York, com o financeiro e atenção ao Brasil. E esse financeiro tem parte também do petróleo, que não se esqueçam, já adiantei na manhã, no comecinho do nosso Bom Dia, subindo forte. Soja pelo CPEA, preço do óleo de soja é o maior em um ano. Vamos abrir essa notícia? É importante. Por quê? Comecei o Bom Dia Agro falando atenção aos preços dos óleos vegetais. Na semana passada, a China marcando máxima em 10 anos, tá? Para os preços dos óleos. Tá subindo óleo de algodão, óleo de amendoim, óleo de mostarda, óleo de canola e palma, senhores. São as duas maiores preocupações. Aí vem soja. Aí os outros todos vão puxando na carona, tá? A locomotiva é o preço do óleo de palma. Olha só o que nos diz o CPEA sobre o mercado brasileiro de óleo de soja. Os preços do óleo que estão em alta expressiva desde o ano passado, devido à maior demanda, valorização do petróleo, altas externas e também prêmios de exportação no Brasil, renovaram os recordes nominais da série do CPEA, iniciada em julho de 1998. Tá? Segundo dados do CPEA, em termos reais, os atuais preços do óleo de soja são os maiores em um ano. E a demanda mundial por óleo de soja também segue crescente, atingindo volumes recordes. Na safra 2020-21, a produção global de óleo de palma, principal concorrente do óleo de soja, foi a menor desde a temporada 17-18, segundo o USDA, levando consumidores a adquirirem maior volume de óleo de soja. Senhores, Índia e China são as maiores importadoras globais de óleo de soja, de óleos vegetais, tá? Atenção a esses dois países. Na Índia tem um feriado importante agora, dia 4, é o Diwali Festival, ou qualquer coisa assim, é uma espécie de festival das luzes. É um dos feriados mais importantes lá para os indianos e a demanda por óleos vegetais aumenta muito. Diante disso, o governo inclusive estava impondo limites para atacadistas, varejistas, comerciantes dos estoques de óleo de soja para não inflacionar ainda mais o preço, tá? Então fique de olho no comportamento da Índia e da China quando a gente fala de óleos vegetais, fora o que está acontecendo aqui dentro, como eu acabei de descrever com as informações do CPEA que chegaram agora. Ovos pelo CPEA, desvalorização dos ovos pressiona o poder de compra do avicultor, tá certo? O José Cláudio Vilhena, bom dia. Tem preços de café e estoques de adubo para esta safra. Vão se normalizar? Preços dos fertilizantes não vão se normalizar, devem continuar em alta, segundo informações dos especialistas, dos diretores das empresas, dos economistas. Os fertilizantes tendem a seguir altos, pelo menos até o meio do ano que vem. Há um choque de oferta, há uma dificuldade de oferta, não há estoque. Né? Nós temos paralisações de fábricas na China, temos a China dificultando as exportações, há uma preocupação muito forte com isso e há um peso muito forte dessa informação também sobre o mercado de fertilizantes de uma forma geral, fora que a matéria-prima para alguns fertilizantes, como o petróleo, por exemplo, vem subindo forte, o gás natural subindo forte. Então, todos os preços dos fertilizantes
tendem a continuar elevados. Nitrogenados, fosfatados, ureia, MAP, DAP, é tudo, tá? Não tem um grupo de fertilizantes que está fora da casa. A ureia se destaca muito por ser um derivado do petróleo, mas os outros também sobem na mesma proporção. Inclusive, a gente vai tratar disso ao longo dessa semana para entender como ficam as recomendações de algumas associações de classe para que os produtores brasileiros, isso já está acontecendo também em outros países do mundo, é importante dizer, com essa orientação de usar menos fertilizantes ou nem usar na próxima safra. Pode ser um risco, a produtividade tende a ser menor, caso isso venha a se efetivar pelo produtor que o faça, mas a gente vai ter que entender, tá? Então, vamos ter atenção a isso. Os preços dos fertilizantes, pelo menos agora, não tendem a se normalizar. 8 horas e 53 minutos, vou trazer só uma última informação aqui para o pessoal do Café Conilon. Olha só, o último indicador do CPEA da última sexta-feira, dia 29 de outubro, R$ 771,04 por saca, indicador CPEA Exalc para o café robusta, 0,7% de alta. Vocês querem saber no mercado físico também, né? Deixa eu abrir aqui. Não, café arábica. Café Conilon disponível no Espírito Santo, referência da última sexta, tá? Tipo 7,8 com até 13% de umidade e 5% de broca. R$ 741 por saca, alta de 0,14% na última sexta. Tipo 7, R$ 742 por saca, estável. Tipo 8, R$ 732, estável também, tá? Vamos atualizar esses números hoje. O mercado tá abrindo e você recebe essas informações por aqui já, tá certo? 8 horas, 54 minutos, o preço das mangas vão se manter como estão e os adubos químicos, glifosato vai aparecer no mercado novamente? Glifosato há uma preocupação grande, nós temos problemas graves na origem da matéria-prima para se fazer o glifosato. Em alguns locais dos Estados Unidos, os preços do glifosato chegaram a subir 300%, aqui no Brasil 200%, então a gente tem uma dificuldade de glifosato, tá? Vamos entender como fica isso, vou apurar mais a fundo como estão as novas perspectivas. Até agora, continua essa preocupação muito forte. Aí o Raniel me pergunta do preço das mangas. A fruticultura, o Raniel, assim como as outras culturas, ela também vai sentir o impacto do preço dos fertilizantes, o seu custo de produção vai subir e naturalmente os preços também deverão se elevar, tá? A Josélia, bom dia, tá chovendo aqui também em Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Vamos atualizando as nossas informações, portanto. Bom, senhoras e senhores, como eu falei, vamos terminando aqui o nosso Bom Dia Agronegócio desta segunda-feira, dia 1º de novembro, primeiro desta nova casa. Então sejam bem-vindos ao novo Notícias Agrícolas. Só estamos de casa nova, mas a nossa essência está mantida. O nosso foco é garantir que vocês sejam os produtores e profissionais do agronegócio mais bem informados do Brasil. O nosso canal de comunicação está aberto. A gente quer muito mais do que falar com você, a gente quer te ouvir e entender as suas demandas de informação. A gente quer trabalhar para que você tenha o principal insumo para seguir o teu dia, que é notícia, informação de qualidade. O produtor que está bem informado, é inevitável que ele tome boas decisões. Então, informação é ouro, tá certo? E a gente está aqui para garimpar essas informações para você, te entregar esse conteúdo todos os dias. O Bom Dia Agro apenas traz o início da nossa programação ao vivo, que é muito rica ao longo do dia, né? A gente vai ali alcançando os principais mercados, as informações que são destaque no dia, e vocês, com as perguntas que fazem aqui, participem sempre, porque essas informações pautam a gente. O pessoal tá querendo saber mais de leite, o pessoal tá querendo saber mais de café Conilon, o pessoal tá querendo saber de manga. Isso nos ajuda, é subsídio pra gente entregar a demanda que vocês precisam de informação para seguir bem o seu dia, tá certo? Desejo que vocês tenham uma excelente semana, que seja produtiva, de bons trabalhos, bons resultados, bons frutos. A gente volta a se encontrar amanhã. Boa segunda-feira para você.